Fala galera, chegando com informações importantes neste domingão sobre tudo que vem acontecendo no Cruzeiro. Hoje eu busquei mais algumas informações que eu tenho falado também na Itatiaia sobre todo esse processo, desde que a compra foi feita pelo Ronaldo Fenômeno, comprou 90% das ações da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Então, tudo que eu apurei vou trazer para vocês a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal. Antes, estou aqui com a camisa que o Mineirão fez, todos contra a importunação sexual. Para você que sofre aí qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de importunação, denuncie sempre. Mineirão nessa campanha com os clubes, então agradeço pela camisa e vamos seguir nessa luta que é muito importante. E aquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe aí o link nos grupos e o WhatsApp. Eu peço para compartilhar também porque são informações importantes e a gente vem buscando em todas as áreas conversar com pessoas importantes que estão acompanhando este processo, que é tudo muito novo. A questão da SAF, o Ronaldo como dono agora do Cruzeiro, já fazendo algumas movimentações, mas tem muita coisa ainda para acontecer no Cruzeiro, nisso que o Ronaldo chama de gestão sustentável, que o Cruzeiro deve mudar em muitas áreas a partir de agora. E o primeiro lugar, importante a gente explicar, qual que é a ideia que o Ronaldo quer trazer com toda a equipe de trabalho dele. O que ele implantou lá no Valladolid, não estou aqui comparando o Valladolid com o Cruzeiro, tem uma diferença enorme, mas a ideia é que, por exemplo, lá no Valladolid, o Valladolid foi rebaixado. Está disputando a segunda divisão e está com chance de voltar à elite. Nada além do que já acontecia na história do Valladolid. Mas como o próprio Ronaldo disse há alguns dias, no início de dezembro, quando ele participou do Flow Podcast, em 3 anos no Valladolid, foram 3 anos de superávit, com 10 milhões de euros a cada ano. Então, é a ideia que o Ronaldo tem e fazer um trabalho profissional aqui no Cruzeiro, uma gestão realmente, com pessoas em cada cargo, mas sempre trabalho em equipe. E por que eu estou falando isso? Onde eu quero chegar? A ideia a partir de agora, claro que isso vai demandar um tempo, é que o departamento de futebol, por exemplo, que está muita gente comentando, essa possibilidade real do Alexandre Pássaro ser o diretor de futebol, mas qual que é a ideia, pelo que eu apurei, e para ser implantada? E quando for implantada, aí a gente vai ver se está dando certo, se não está dando certo. Mas é que o time do Ronaldo, a equipe do Ronaldo, que trabalha com ele, quer investir em análise de desempenho, em scout, em ter uma estrutura completa no futebol. E o que isso significa? Cada um tendo o seu papel e sem centralização, sem ter o diretor de futebol como o cara que vai contratar, eu quero esse, pronto e acabou. Sem ter o técnico que pode ser o Vanderlei ou qualquer outro, eu quero esse jogador e pronto, acabou. Não. O que não aconteceu no Cruzeiro nos últimos anos. O técnico pedia, contratava, o diretor achava que tinha que contratar, contratava. Então o Cruzeiro vai investir em scout, em análise de mercado, analista de desempenho. Isso tudo que o Ronaldo quer trazer para o Cruzeiro. E o que eu estou falando sobre isso? Porque, por exemplo, o perfil para um executivo é um perfil jovem, com boa formação, e para executar o que for definido em conjunto, o Paulo André terá um cargo acima do diretor de futebol e a equipe é que vai definir. O técnico pode até indicar um jogador, mas a análise de desempenho, o scout, eles vão olhar por que aquele jogador tem que jogar no Cruzeiro. O que faz a equipe toda aprovar esta contratação. E a partir deste momento, entra o diretor de futebol para executar aquilo que foi definido. Então, são 3 nomes, por exemplo, para se contratar. Para um zagueiro, por exemplo, tem 3 nomes. Vai ver quais as condições, todos os dados, uma análise completa para aquela ideia de se tentar evitar o erro o máximo possível. Claro que vai errar? Claro que vai errar, isso é impossível no futebol, mas para minimizar o erro, para não gastar o que não pode. Então é dentro desta estrutura que o Ronaldo quer trabalhar aqui no Cruzeiro.
E não simplesmente o técnico falar, quero esse, busque esse e pronto, acabou, faz 3 anos de contrato. Tudo tem que ter uma aprovação da equipe, de todo o departamento de futebol, para que se defina até esta contratação. Então, repito, é a ideia que o Ronaldo quer implantar no departamento de futebol do Cruzeiro. E investir mesmo em análise de desempenho, em analista de mercado, scout, montar uma equipe para mapear tudo que existe. Mercado sul-americano, o mercado europeu, lá fora, mercado brasileiro. Então, é o primeiro ponto neste planejamento do Ronaldo e toda a equipe aqui no Cruzeiro. Sem centralização, como eu disse, e com essa estrutura funcionando em conjunto e não cada um determinando por si o que tem que acontecer para o Cruzeiro atuar no mercado, enfim, para buscar toda a montagem do elenco. Uma outra situação que é importante: o Ronaldo firmou o acordo com o Cruzeiro e desde o ano passado foi feito um trabalho pela Ernest Young, pela Álvares e Marçal e agora por último pela XP. Então, nada que aconteceu até agora o Ronaldo não sabia, o que não significa dizer que a situação é tranquila, longe disso. É uma situação difícil, complicada, mas que o Ronaldo está ciente de todos os problemas, de toda a dívida que foi apresentada, não tem nada além, dívida na FIFA, Transferban agora, a dívida que vai vir do Rodriguinho, o que ele tem que pagar, não tem nada diferente do que foi acordado na transação que foi efetuada. Claro que tem uma auditoria fiscal, contábil, financeira, jurídica, em todos os aspectos, o que faz parte do negócio, mas nada, repito, que o Ronaldo não saiba desde quando topou esse desafio que é enorme e ele confia muito no trabalho dele, da equipe dele e com essa gestão que ele quer implantar no Cruzeiro, que o clube vá se recuperar. Importante, pessoal, não existe mágica, não existe solução da noite para o dia, o que existe é um Ronaldo com muita vontade de fazer tudo dar certo agora nessa gestão que ele quer implantar aqui no Cruzeiro. Então, ele quer, neste primeiro momento, já tem tudo mapeado, tudo que foi passado na transação, ele quer organizar a casa. Ele sabe onde está entrando, encarou esse desafio, que, repito, é gigante, é enorme, mas ele confia, e até nesse Flow Podcast ele falou, não precisa de ser nenhum gênio, precisa de fazer uma gestão sustentável, fazer uma gestão séria, sabendo o que vai gastar, não gastar além do que arrecada para colocar tudo no eixo. Então, é com isso que o Ronaldo vem com toda a equipe dele para tocar as coisas aqui no Cruzeiro. Quando a gente vê muita especulação, eu já tinha falado isso antes do Ronaldo, agora com o Ronaldo, isso eu só ratifico, para não se criar expectativa. A expectativa que o torcedor precisa ter neste momento é de o Cruzeiro se recuperar em todos os aspectos. O principal, pagar essas dívidas emergenciais, a que tem agora de 22 milhões, a que vai vir provavelmente lá para o meio do ano do Rodriguinho, como disse o próprio Sérgio Santos Rodrigues, de 30 milhões de reais, colocar os salários em dia, garantir salários em dia de agora para frente, que isso é o que está definido pelo time do Ronaldo. Então, com essas coisas, eu não tenho dúvida que o ambiente vai se transformar. Agora, esperar grandes contratações neste início, isso eu acho que o torcedor não deve criar essa expectativa. Repito, é ter uma gestão responsável, pagando dívidas emergenciais, honrando os salários. Isso já acontecendo, honrando os compromissos, o Cruzeiro não tem isso há 3 anos praticamente, desde 2019. Então, já é o primeiro reforço que o Ronaldo vai dar neste trabalho à frente do Cruzeiro. Então, vamos devagar, tem muita coisa para acontecer. E o que eu falo aqui, pessoal, o Ronaldo, ele quer que o Cruzeiro gaste o que tem para arrecadar. Não tem que dar um passo maior, todo mundo sabe. Tendo uma folha enxuta, não quer dizer que você não terá um time para brigar pelo acesso. Todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, porque aí vai multiplicar receitas, vai ter muito mais oportunidade. Mas neste momento é ter pés no chão, não gastar o que não pode e arrumar a casa
pagando dívidas e com salários em dia. Os principais desafios para este início que o Ronaldo e toda a equipe dele, eles vão fazer neste momento. Uma folha condizente à realidade do Cruzeiro para este início de trabalho. Então, por isso eu anotei aqui alguns pontos importantes. O torcedor, ele, pelo que a gente apurou, já falei sobre isso também, a situação financeira do Cruzeiro não é porque tem o Ronaldo agora que mudou da água para o vinho. Não, longe disso. O Ronaldo não é um investidor bilionário para sair colocando dinheiro de qualquer jeito. Ele mesmo já falou isso nessa entrevista, por exemplo, no Flow Podcast. Eu acho que todo mundo pode procurar aí e entender qual que é a ideia do Ronaldo. Então, o torcedor, ele vai ter esse papel também, que é importante. Não é aceitar tudo, não estou falando isso, mas acompanhar o processo, porque o desafio que o Ronaldo topou é um desafio gigante, desafiador, para colocar o Cruzeiro nos eixos. Então, vamos acompanhar isso do trabalho do Ronaldo ao longo dos próximos meses e ajustando a casa no Cruzeiro, porque eu já disse isso também, que o que o Ronaldo topou fazer, não sei quem toparia fazer. Repito, não tem nada que descobriu agora que, nosso Deus, que problema é esse? Não, ele entrou ciente de tudo e disposto a fazer diferente para o Cruzeiro voltar ao seu devido lugar. Vai precisar de tempo? Claro que vai precisar de tempo. Foram anos e anos de destruição e agora tem uma gestão que promete ser muito responsável para lidar com o dinheiro, e agora é o dinheiro do Ronaldo em jogo, então vai fazer questão de todo centavo ter uma justificativa. E repito, erros vão acontecer, mas a ideia é minimizar esses erros para que o Cruzeiro possa colher os seus frutos e se recuperar. Quando eu falo aqui de dívidas emergenciais na FIFA, essa do meio do ano, honrar os salários ao longo da temporada de 2022, se não fosse o Ronaldo, quem iria topar esse grande desafio? Eu acho que pouquíssimas pessoas nessas condições iriam aceitar o que o Ronaldo aceitou. Então, neste momento, é colocar a casa em ordem para começar 2022 e fazendo todas as avaliações que tem que fazer para, repito, não gastar o que não tem. É o desafio da equipe do Ronaldo neste começo de trabalho à frente do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Canal Samuel Venâncio. Oferecimento Estrela Bet, a melhor plataforma de apostas esportivas do Brasil. Faça sua inscrição e ganhe R$5 para começar a apostar. E Meu Cruzeiro Autotruque, uma proteção veicular pensada e personalizada para a Nação Azul.